quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: o que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença, gratos por Tuas bênçãos, pelo sustento, pela preservação da nossa vida, pela vinda dos Teus filhos aqui nesta noite. Estamos num bom número, Pai, e queremos pedir uma bênção especial para cada um que escolheu estar aqui. Que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um, que a vida de cada um seja iluminada, que o Senhor dê discernimento para cada um. Pai eterno, que o Espírito Santo interceda junto aos pedidos que foram feitos, junto aos agradecimentos. Que o Senhor tire glória para o Teu nome, de cada experiência, de cada membro, de cada pessoa por quem oramos. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, pedimos que venha a luz do céu, para entendermos Tua vontade para nós, para a Tua igreja, no dia de hoje. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Nós estamos estudando então o livro Eventos Finais, e estamos hoje no capítulo 6. Todos estes capítulos estão sendo gravados e vão para o YouTube. Então aqueles que quiserem assistir os capítulos 1, 2, 3, 4, estão no YouTube. Na semana passada estudamos o capítulo 5 e hoje o capítulo 6. Não sei quantos de vocês puderam ler ou estudar em casa, mas é bom estudar em casa, porque assim você pode assimilar mais o assunto, se você já está familiarizado com o assunto, não é? O estilo de vida do remanescente. Este é um assunto que pega em nós, pega em mim, pega em você. Porque qual deve ser o estilo de vida do remanescente que está se preparando para a volta de Jesus e preparando um povo para a volta de Jesus? Que tipo de vida deveremos viver? Este é o assunto do capítulo 6. Ele é bem variado, porque ele apresenta todas as facetas, todos os itens que devem fazer parte da vida do povo de Deus remanescente. Então começa falando sobre o espírito de abnegação e de serviço, que Deus, assim como tem um lugar no céu preparado para você, tem também um lugar na terra preparado para você trabalhar. Assim como Deus tem um lugar no céu para você, também tem um lugar na terra preparado especialmente para você trabalhar, um ministério. Em nome de Jesus, busque através do Espírito Santo descobrir o seu ministério e trabalhar pessoalmente na obra do Senhor. Longamente Deus tem esperado, diz aqui, que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele segundo a sua habilidade. Deus dá habilidade para cada um individualmente, e você tem que ter a coragem de pedir a Deus que mostre para você qual é o seu ministério. Eu não estou falando de departamentos, estou falando de ministério. Departamento é algo que faz parte da estrutura da igreja. Ministério é algo que o Espírito Santo dá para você, independente da estrutura da igreja, independente dos departamentos da igreja, independente das comissões, das eleições e nomeações. O Espírito Santo dá para você um ministério. E o Espírito Santo inventa ministérios. Ele dá a você segundo as habilidades que Ele mesmo nos dotou. Há por toda parte a tendência de substituir o esforço individual pela obra de organizações. A igreja vai fazer. Se alguma família está passando necessidade, a tentação é pensar: não, a obra de assistência social vai cuidar disso. Não, queridos. Se alguém em necessidade entra em contato com você, não passe este nome para a assistência social adventista. Você mesmo cuida do caso.
dentro das suas possibilidades. E se aquilo que você não puder fazer, então você pede ajuda, mas nós não podemos passar para outro. Se você encontra pessoas que querem estudar a Bíblia, você olha, que bom, esta pessoa quer estudar a Bíblia, vou levar este nome para o trabalho missionário, para o pastor ou para o ancião. Não. Se você descobriu alguém que quer estudar a Bíblia, você estuda a Bíblia com a pessoa. Mas se eu não sei, você pega alguém com você e vai junto. É você, a responsabilidade é sua, o ministério é seu. Eu não posso fazer a obra de Deus por procuração. Eu não posso fazer a obra de Deus através de dízimos e ofertas. Está certo que nós devemos devolver os nossos dízimos e ofertas, mas nós não podemos pensar que os dízimos e as ofertas substituem o nosso trabalho pessoal. Vamos ficar em casa enquanto que alguém está fazendo o trabalho. Todas as noites da semana, deveremos planejar fazer alguma coisa pelo Senhor. A sabedoria humana tende à consolidação, à centralização, à edificação de grandes igrejas e instituições. A igreja adventista teve o seu tempo de igrejas bem pobrezinhas, bem fraquinhas, bem feinhas, mas agora, irmãos, a igreja adventista, principalmente no Brasil, entrou numa fase perigosa, que é uma fase de grandes igrejas. São catedrais, são igrejas monstruosas, maravilhosas. E quanto mais a instituição cresce, maior é a tentação de passar para a igreja a obra pessoal, o ministério pessoal, e ficarmos como Papa Sermões, não é? Ali, só esquentando o banco. Não, queridos, assim como Deus tem um lugar no céu para você, tem um lugar para você também aqui na terra, trabalhar. Cristo confia aos seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por procuração. Até que Cristo volte, deveremos estar ocupados, mesmo aposentados, ocupados, dando estudos bíblicos, pregando, fazendo a obra do Senhor. Cristo diz, ocupai-vos até que eu volte. Lucas capítulo 19, verso 13. Até que eu volte. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história da nossa vida. Talvez a história da nossa vida termine hoje, eu não sei. Quem sabe? Só Deus. Mas não importa quantos meses ou anos mais eu vou viver, devemos nos ocupar até lá, enquanto tivermos vida. A tendência é, quando nos aposentamos, nos agruparmos a um lugar onde tem bastante pastor aposentado. Mas não, queridos, nós devemos pensar em lugares ainda não evangelizados. É uma oportunidade. Enquanto estamos com vida, Deus tem um ministério para nós. Não é a vontade de Deus que os seus eleitos abandonem os deveres e as responsabilidades da vida e se entreguem à ociosa contemplação, vivendo num devaneio religioso. Deus não quer que nos tornemos eremitas. Deus não quer que nos tornemos monges fechados dentro de um mosteiro. Deus quer que tenhamos uma vida de oração, mas também uma vida de trabalho. Aqui a sugestão, queridos, na página 47 é: viva cada dia como se fosse o último. Não, pastor, isso é ser muito pessimista. Como é que eu posso todo dia pensar que hoje pode ser o meu último dia? Há pessoas que dizem, eu nem penso nisso. Isso é ser muito pessimista? Não, não é ser pessimista. Jesus viveu cada dia pensando que poderia ser o seu último dia. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se fosse o último dia a nós concedido. E até que poderia ser o último dia, não é? Quem sabe? Cada manhã, consagremos-nos a nós e aos nossos filhos a Deus. Não façamos cálculos para meses ou anos. Eles não nos pertencem. Os meses e os anos futuros não nos pertencem. Pertence a mim e a você o dia que se chama hoje. O dia de ontem é um cheque já descontado. O dia de amanhã é uma nota promissória que você ainda não pode descontar. Você só tem o dia que se chama hoje. Como se fosse esse o nosso último dia na terra, trabalhemos para o Mestre durante as suas horas. Apresentemos a Deus todos os nossos planos para serem executados ou rejeitados, conforme o indique a sua providência.
Outro item do estilo de vida do povo de Deus, o povo remanescente, é a conscienciosa observância do sábado. O sábado não pode ser observado de qualquer jeito. Você não pode entrar no sábado correndo e nem pode sair do sábado correndo. Portanto, não marque nenhum compromisso secular justo antes do pôr do sol, na sexta-feira. E não marque nenhum compromisso secular justo após o pôr do sol de sábado. Porque você não pode ficar olhando no relógio para ver se já deu a hora. Isso já é transgressão do sábado. Não podemos entrar correndo e não podemos sair correndo. Na presença de Deus e na presença do que é sagrado, a gente entra devagar. Devagar. Nós começamos a entrar no clima do sábado na sexta-feira, o dia da preparação. Sexta-feira, após o almoço, já é hora de preparar a nossa casa, não a casa dos outros. Do nosso banho, da roupa, da comida, enfim, a observância conscienciosa do sábado. É intuito do Pai Celestial preservar entre os seres humanos, mediante a observância do sábado, o conhecimento dele como Criador dos céus e da terra. Neste mundo evolucionista, onde todo mundo pensa que viemos de um jardim zoológico, à semelhança de um chimpanzé, Deus tem um povo na terra que mostra que nós viemos não de um jardim zoológico, mas do jardim do Éden. E fomos criados à imagem e à semelhança dele. E este povo que Deus colocou na terra para levantar o estandarte do criacionismo é o maior movimento criacionista do mundo, o movimento adventista. Durante toda a semana deveremos ter em mente o sábado e fazer preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento, evitando viagens. Quantos viajam desnecessariamente? Nunca deveremos planejar chegar no sábado, nunca deveremos planejar sair no sábado de viagem. Nós deveremos planejar chegar antes ou sair depois, não durante as horas do sábado. Durante toda a semana deveremos ter em mente isto: nenhum serviço relacionado aos 6 dias deveria ser deixado para o sábado. Nenhum. A comida que nós vamos comer no sábado deve ser recebida das mãos de Deus na sexta-feira. Êxodo capítulo 16, não é? Êxodo capítulo 16 diz que o maná caía todos os dias, não podia guardar de um dia para o outro, cheirava mal, criava bicho. Mas a Bíblia diz em Êxodo capítulo 16 que na sexta-feira caía maná em dobro, e não cheirava mal, não criava bicho ao deixá-lo para o sábado. E no sábado não caía nada. Deus provou o desejo dele, o sonho de Deus é ver o seu povo recebendo na sexta-feira a comida de sábado, não precisando ir para restaurantes, porque já recebemos a comida na sexta-feira. Queridos, isso é o que a Bíblia fala. E é o que nós devemos realizar. Devemos atender às necessidades da vida, cuidar dos doentes no sábado. Isto é lícito, fazer o bem no sábado. Suprir as faltas dos necessitados. Não será tido por inocente o que negligenciar e aliviar o sofrimento no sábado. O santo dia de repouso foi feito para o ser humano, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com o espírito do sábado. Deus não deseja que suas criaturas sofram uma hora sequer de dor que possa ser aliviada no sábado ou no outro dia qualquer. Se alguém está doente, deve ser tratado. Mas tudo que eu puder fazer fora do sábado, eu devo fazer. Eu não devo ficar postergando para fazer no sábado. Aqui fala também sobre a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Faz parte do estilo de vida do remanescente a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. O dízimo é sagrado, reservado por Deus para si mesmo. E não somente o dízimo, também as ofertas. Nunca os nossos dízimos devem vir sem estarem acompanhados pelas ofertas, porque a nossa oferta deve ser em porcentagem. Assim como o dízimo tem uma porcentagem, 10%, assim a nossa oferta também deve ter uma porcentagem. Você escolhe qual é a porcentagem, mas você não escolhe se fará
um pacto de porcentagem ou não. Isso não é opcional. O sistema de Deus para dízimo é porcentagem, o sistema de Deus para oferta é porcentagem. A diferença é que o dízimo Deus estabelece qual é a porcentagem, 10%. E a oferta, Deus deixa que você estabeleça qual é a sua porcentagem. 4, 5, 6, 7, 8%, quanto você quiser, de coração. Mas deve ser uma porcentagem que acompanhe as bênçãos. Aqui no capítulo 6, está falando sobre estabelecer novas instituições. Mesmo que creiamos que a volta de Jesus está próxima, deveremos continuar trabalhando como se ele fosse demorar. E continuar construindo, continuar plantando, continuar planejando, fazendo coisas, não parar. Ah, Cristo vai voltar, então por que construir uma igreja? Ah, Cristo vai voltar, então por que empreender uma indústria ou abrir mais um colégio? Deveremos continuar trabalhando como se Jesus fosse demorar. Se o Senhor vem logo, que necessidade há de estabelecer escolas, fábricas e hospitais? Perguntam alguns, não é? Faz parte do desígnio do Senhor que constantemente desenvolvamos os talentos que nos deu. Não podemos fazer isso a menos que os usemos. A perspectiva da breve volta de Jesus não deve conduzir à indolência. Ao contrário, ela deve nos levar a fazer tudo o que pudermos para abençoar e beneficiar a humanidade. Por exemplo, se você vai passar pouco tempo aqui em Palm Coast, por que eu vou começar isto se eu vou passar pouco tempo? Começa. Seja útil no pouco tempo que você viver aqui. Não importa se você vai viver 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses numa igreja, numa localidade. Seja útil, desenvolva o seu ministério. E depois? O depois Deus cuida. Mas seja útil. A obra médico-missionária faz parte também da vida do remanescente. Mas aqui não está falando do médico em si, está falando de cada membro buscar entendimento e conhecimento da saúde, das leis da saúde. Tornar-se entendido com respeito às doenças. Quais as causas das doenças e a maneira de evitar estas doenças e adquirir a cura. Isto é possível lendo os livros da saúde. Existe o livro Conselho sobre Regime Alimentar, existe o livro Conselho sobre Saúde, existe o livro Ciência do Bom Viver, existe o livro Medicina e Salvação, existe o livro Temperança, todos 5 livros, bons livros. E o clássico é o Ciência do Bom Viver, o clássico da saúde. Nós devemos ler, grifar e praticar estes ensinamentos. O povo de Deus dará valor à saúde. Nós, como povo de Deus, entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nenhum povo na terra prega e entende melhor este assunto do que o povo adventista. Templos do Espírito Santo. O que nós comermos e o que nós bebermos influenciará fortemente naquilo que nós pensamos. O pensamento é resultado direto da comida e da bebida. Se eu como e bebo de forma errônea, eu vou pensar e agir de forma errônea. Por isso, queridos, eu procuro cuidar da saúde. Não para viver mais, mas para ser obediente ao meu Pai Celestial. Quando alguém me pergunta, você é vegetariano? Sim. Por quê? Em obediência ao meu Pai. Não é para ter mais saúde? Não, não é para viver mais, não é para... Em obediência ao meu Pai. Em consequência disso, podemos viver mais. Em consequência disso poderemos ter mais saúde. Mas a razão número 1 é obediência ao nosso Pai Celestial. Ele pediu, eu faço. Existe uma explicação científica ou não, eu pratico em obediência ao meu Pai Celestial. Fazer a vontade do nosso Pai. E aqui diz... Foi-me mostrado que a reforma da saúde faz parte da mensagem do terceiro anjo. Nem se prega a mensagem do terceiro anjo e nem se prega a mensagem da saúde. Porque as duas estão esquecidas, já perceberam? Aliás, queridos,
a lição da semana que nós estamos estudando, o título é As 3 Mensagens Angélicas. É bom estudar. Mas percebam que o autor gastou domingo, segunda, terça e quarta para falar da primeira. Só tem amanhã para falar da segunda e da terceira. Porque na sexta eles não falam nada, né? Na sexta é somente um comentáriozinho pequeno. Vai ficar muito pouco espaço para falar do quê? Da segunda e da terceira. Mas são mensagens pesadas. Nós deveremos explorar bastante a segunda e a terceira mensagem angélica. Porque aqui diz, foi-me mostrado que a reforma da saúde faz parte da qual mensagem? Da mensagem do terceiro anjo. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como transigências pecaminosas. Alguém pode estar pensando, bom, ainda bem que o meu é decaf. Ainda bem que eu uso descafeinado. Queridos, o decaf ou descafeinado tem cafeína, tem menos cafeína, mas tem. Uma pessoa que veio passar uma semana na nossa casa e trouxe o cafezinho descafeinado dela, então nós pedimos, não é, para não usar, e essa pessoa não usou e sentiu dores de cabeça por 5 dias, e era descafeinado. Vicia, cria dependência, e Deus está dizendo que o chá, falando do chá preto, que não está falando do chá do capim-limão, nem do chá de erva doce, irmãos. Aqui está falando do chá preto, chá da Índia, conhecido muito. Este tipo de chá, café, fumo e álcool, devem ser apresentados como transigências pecaminosas. Não podemos pôr a carne, os ovos e a manteiga e o queijo no mesmo nível do café, do fumo, do álcool, porque não estão no mesmo nível. Chá, café, fumo e álcool são pecaminosos. A carne, ovos e manteiga e queijo não são pecaminosos, mas deveriam ser deixados também. Mas não podemos colocar como estando no mesmo nível que Deus está falando aqui. Estes, a carne, os ovos, a manteiga e o queijo, estes não devem ser postos na frente como tema principal da nossa obra. Os primeiros mencionados, chá, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas, não devem ser ingeridos moderadamente, mas completamente rejeitados. No tempo em que Ellen White viveu, havia uma tolerância ainda para ovos e queijos e leite. Uma tolerância. Eu penso que essa tolerância hoje já extrapolou o tempo. Mas, queridos, não podemos... Lá não existia tolerância naquele tempo para o fumo, para o café, para o álcool. Não existia. E não deve existir hoje. Eu sei que muitos, eu diria talvez 50%, 60%, 70% dos membros da igreja, eles tendem a usar o café. Mais aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. São acostumados a usar. Nós deveríamos colocar isso como um item que deveria ser abandonado. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas que são nocivas e usar equilibradamente aquilo que é saudável. Isso é temperança. Usar com equilíbrio o que é bom e rejeitar terminantemente o que é mal. A transigência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Quando nós não somos temperantes no comer e no beber, nós não conseguimos discernir o mal e o bem. Não conseguimos nem mesmo entender a verdade de Deus completa. Na página 49 aqui diz: retornar à alimentação original. Deus está procurando nos levar de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Qual é o desígnio original? Dado no Jardim do Éden. Está em Gênesis capítulo 1, verso 29.
Vamos ler? Esse é o desígnio original de Deus. Gênesis 1, 29. Aqui lemos, Gênesis 1, 29. E disse Deus: eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente. O que Deus nos deu? Toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto. Isso que Deus nos dá para comer. Em toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Não incluía nenhum produto de origem animal. Deus quer que a gente vá se esforçando para retornar às origens, ao alimento original. Isso é um esforço. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação cárnea ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. Principalmente nós, pastores, principalmente nós, líderes da igreja, anciãos, deveríamos dar o exemplo em obedecer à reforma da saúde para influenciar positivamente as pessoas nesta área, porque faz parte do povo de Deus, faz parte do estilo de vida do remanescente. E aqui diz, devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Isso ela escreveu em 1902. Em 1902 ela disse, a obra da reforma da saúde deve realizar algo que ainda não realizou. Será que hoje, em 2013, já realizou? Será que a reforma de saúde conseguiu realizar a obra? Ainda não, irmãos. Há os que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Foi escrito em 1902, 27 de maio. Ah, mas eu não estou convencido. Você está orando sobre isso? Você está orando, pedindo a Deus, Senhor, me convença. Eu te autorizo de fazer esta obra em mim. Me convencer de deixar de usar os alimentos carnes. Eu te autorizo a tirar esse gosto que eu tenho pela carne, ou pelo café, ou enfim, qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa. Se você autoriza o Espírito Santo a agir em você, ele agirá, e ele tira. Eu ouço a experiência de pessoas que fumavam, fumantes, viciados, e eles então, quando autorizaram, impediram e clamaram, o Espírito Santo simplesmente tirou a vontade. Deixaram de ter a vontade, apetite por aquilo. Este milagre ocorre com relação ao cigarro, com relação ao álcool, com relação ao café e com relação à carne, qualquer coisa. Se nós autorizarmos, o Espírito Santo agirá na nossa vida e fará algo maravilhoso, mas ele precisa do nosso consentimento. Temos que pedir, temos que clamar a Deus. Aqui fala também sobre a vida de jejum do remanescente. Interessante que Deus fala através da sua serva que o verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência. Vejam aqui, o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimento saudável e simples que Deus proveu em abundância. Vocês perceberam qual é o jejum que Deus está recomendando ao povo remanescente? A abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento, mas o uso apropriado de alimento saudável e simples faz parte do jejum. Comer saudável também é jejum. Você já pensou nisso? Que também é jejum se alimentar de uma forma saudável, com frutas, com verduras? Porque muitos pensam que jejum é somente se abster totalmente de qualquer tipo de alimento por 24 horas. E se você passar por 24 horas comendo só frutas, também é jejum.
Isso é o que está falando aqui, na página 50. Pode não ser requerida completa abstinência de alimento, mas devem comer moderadamente do alimento mais simples. Isso está no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 188. Faz parte do estilo de vida do povo de Deus o culto familiar, de manhã e à noite. Diz aqui à noitinha e pela manhã. Una-se com os filhos no culto de Deus. Se o pai não estiver presente, a mãe ocupa o lugar do sacerdote para realizar o culto da família. Quando um capítulo for muito comprido, leia só um pedacinho do capítulo. Não se deve fazer um culto longo e nem orações longas, tornando o culto enfadonho, deixando que a pessoa pense, quando termina, ainda bem que acabou. Estragou o culto. Estragou. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá certo. Então, queridos, obrigar-nos por contratos, falando sobre associação com o mundo, irmãos. Associação com o mundo. Não fazer contratos ou sociedades comerciais com pessoas que não pertencem à nossa fé. Se você está pensando se deve fazer uma sociedade ou não, não é para fazer uma sociedade com quem não pertence à mesma fé. Mas não deveremos nos isolar do mundo. Devemos nos unir às outras pessoas, uma vez que não sacrifiquemos os princípios. Temos que nos aproximar das pessoas que queremos salvar. Por isso, quando você é convidado para um aniversário, você vai, porque é uma maneira de você testemunhar. Você deve planejar, se associar, se aproximar de pessoas que não pertencem à sua fé, mas mantenha os princípios. É isso que Paulo dizia: eu me faço de romano com os romanos, eu me faço de judeu com os judeus, para ganhar o maior número possível. Aqui fala também da recreação aprovada por Deus. A recreação aprovada por Deus é a recreação que tem o propósito de usar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Correr, suar, isso faz bem. Mas jogos de baralho, jogos como de xadrez, que exige 3, 4, 5, 6, 7 horas o dia todo para um jogo de xadrez, isso é estressante. Recreação é quando você corre, você força o seu corpo a respirar, a transpirar. Isso é uma recreação saudável. Mas devemos ter cuidado com os jogos. Eu percebo que muitos não veem o mal no uso das cartas de baralho. Não estamos jogando a dinheiro. Não é questão de jogar a dinheiro ou não. A questão, a maldição está nas cartas. As cartas são amaldiçoadas. As cartas do baralho são ridicularizações ao cristianismo, a Jesus. Todas as cartas de baralho têm significados ocultos. A música faz parte da vida do povo de Deus. Mas que música faz parte da vida do povo de Deus? A música faz parte do culto a Deus. Nas cortes celestiais devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor. Quanto você canta por dia? A sua vida é uma vida de louvor? Quantas músicas de louvor você canta por dia? Faça um cálculo. Porque há pessoas que não cantam nada. Outros também querem passar cantando o dia todo. Não é nem 8 nem 80, mas nossa vida deve ser uma vida de louvor a Deus. Nossos cultos devem ter louvores. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração, tanto como a prece. O emprego de instrumentos musicais é aconselhável. Diz aqui, eles foram usados no passado nos cultos do tempo antigo. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa, com símbolo. E a música deve ter o lugar em nossos cultos. Agora, queridos, Deus fala de uma maneira muito clara sobre teatro.
No tempo em que Deus escreveu através de Ellen White, foi Deus quem escreveu, não existia ainda o cinema. Então ela fala aqui fortemente contra o teatro. Mas todas as afirmações contra o teatro, nós deveríamos entendê-las como afirmações contra o quê? Contra o cinema. Até a última edição, até a penúltima edição do Manual da Igreja, existia uma proibição ao cinema. Agora, se você pegar o último Manual da Igreja, a última edição, tiraram a palavra cinema. Agora, queridos, observem o que Deus fala sobre o teatro. E entenda que o cinema é 10 vezes pior do que o teatro. Porque hoje, quando você assiste um teatro, uma peça teatral como aquela que existia no tempo de Ellen White, você vê inocência naquilo, você não vê ingenuidade, não vê tanta maldade. Mas os filmes de hoje, de Hollywood, são filmes maus. Vejam, entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. Hoje ela diria o quê? É o cinema. Em lugar de ser a escola de moralidade e virtude, como costuma ser chamada, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Não existe em nosso país influência mais poderosa para corromper a imaginação, destruir as impressões religiosas e enfraquecer o gosto pelos prazeres tranquilos e as sóbrias realidades da vida do que as diversões teatrais. Ou seja, hoje diríamos os filmes. A bênção de Deus não seria invocada sobre uma hora passada no teatro ou na dança. Nenhum cristão desejaria morrer naquele lugar. Eu me lembro, a última vez que eu entrei no cinema, eu tinha 17 anos. Deus me mostrou que o cinema não é o lugar para o cristão. Quando Ele me mostrou? Com 17 anos. Como Ele me mostrou? O meu anjo me apareceu. O meu anjo me apareceu na questão do cinema. Por isso eu tenho convicções muito fortes nesta questão. Porque o anjo não ia aparecer por uma coisa insignificante. E eu entendi que o cinema não é o lugar dos filhos de Deus. Queridos, a bênção de Deus não seria invocada sobre uma hora passada no teatro ou na doença. Nenhum cristão desejaria morrer neste lugar. Nenhum gostaria de ser encontrado ali quando Cristo voltar. Sobre vestuário e adorno. Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário e do adorno o ponto principal da nossa religião, porque não é o ponto principal da nossa religião. Mas o que falar sobre vestuário e adorno? Algo mais valioso há para falar. Fale de Jesus. E quando o coração estiver convertido, tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus cairá. A pessoa deixará de usar. Quando a pessoa tem comunhão com Jesus, muda o vestuário. Quando a pessoa tem comunhão com Jesus e fica perguntando para Jesus: o que queres que eu faça? O que eu devo vestir? O que eu devo usar? O Espírito Santo vai dizer. É o Espírito Santo que tira as joias. É o Espírito Santo que aumenta a saia. É o Espírito Santo que dá o equilíbrio para você cuidar da sua roupa e do seu adorno de uma forma cristã, o bom senso. Quando nós queremos tirar na marra, podemos tirar por fora, mas fica no coração. A Leila e eu oramos muito sobre a nossa filha e sobre a questão de joias e brinquinhos, estas coisas, e ela estava usando isso quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, em 98, 99, e um dia ela deixou tudo isso. E eu perguntei: por que você deixou? Ela disse: porque quando eu entrava no meu quarto, eu olhava para aquele lado, aqueles estojinhos com gavetinhas, onde as mulheres guardam as joias, o joalheiro, né?
Eu olhava e estava escuro aquele canto. Eu acendia a luz, mas continuava escuro. Sempre que eu entrava, aquele lado estava escuro. Isso me incomodava. E aí eu tive um sonho. Jesus estava voltando. E Ele estendeu as mãos para mim. Eu queria pegar nas mãos de Jesus, mas as minhas mãos estavam cheias de joias. Eu não tinha mão para segurar a mão de Jesus. E a mão de Jesus foi subindo e foi indo embora. E eu, naquele desespero, com as minhas mãos cheias de joias, eu acordei. Eu entendi o recado que Deus quer me dar. Não fui feliz usando essas joias, não quero mais. Abandonou. Quando pai e mãe oram, o Espírito Santo faz o trabalho. É o Espírito Santo que vai tirar do coração. Não há necessidade de dizer que não devemos usar isto ou aquilo. Estão vendo aqui? Orientação da criança, página 429, e aqui no Eventos Finais, página 53. Não há necessidade de dizer que não devemos usar isto ou aquilo, pois se o amor dessas coisas vãs estiver no coração, deixar de usar os nossos adornos apenas se assemelhará ao cortar a folha de uma árvore. As inclinações do coração natural de novo surgirão. Devemos ter consciência própria. E quando é que você adquire consciência própria? Orando, lendo a Bíblia. O Espírito Santo vai mostrar. Nós queremos agora falar, irmãos, sobre o remédio natural que Deus criou. Eu quero ler aqui para vocês agora. Eu pulei esta parte. E aqui na página 49 diz assim: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, alimentação conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Em vez de ficarmos correndo atrás de comprimidos e antibióticos, isto ou aquilo, queridos, eu penso que existe lugar para remédios. Existem momentos em que você tem que usar, mas o que Deus quer é que nós pratiquemos estes 8 remédios que Ele deixou para nós de forma gratuita, que é o ar puro, respirar diariamente e muitas vezes usando toda a capacidade do nosso pulmão. Para você poder respirar usando toda a capacidade do seu pulmão, você tem que se forçar a fazer isso. Você tem que correr, você tem que andar acelerado para poder forçar, respirar profundo, usando toda a capacidade do pulmão. Luz solar, expor-se ao sol. Pouco por dia, mas tem que se expor. Principalmente o sol da manhã. Eu li uma estatística que diz que os homens de Boston têm mais câncer de próstata do que os homens da Califórnia. Razão? Porque os homens da Califórnia tomam mais sol. Uma razão simples. Nós diríamos que aqui na Flórida também é possível ter menos câncer de próstata do que em Boston. Por quê? Aqui temos mais sol. Então, ar puro e luz solar. Abstinência. O que é abstinência? Abster-se daquilo que é prejudicial, como fumo, álcool, drogas, café. Repouso, 8 horas por dia. 8 horas por noite, melhor, não é? 8 horas por noite, repouso. Exercício, andar pelo menos 1 hora por dia. Você pode andar mais, não menos, pelo menos 1 hora. E andar de forma que acelere e que force a transpiração. Alimentação conveniente, dando primazia, dando prioridade às verduras, às frutas, aos alimentos integrais, aos cereais, às nozes. Uso de água. Aqui não fala de refrigerantes ou sodas, ou de Coca-Cola. Fala uso de água. Uso de água, abundância de água.
E, finalmente, confiança no poder de Deus. Que Deus nos ajude a viver a vida que o remanescente deve viver, para que estejamos nos preparando para o céu, para que o Espírito Santo habite neste corpo que é o templo do Espírito Santo, para que as pessoas, ao olharem para você, vejam que você está se preparando para o céu. O seu estilo de vida é diferente. As pessoas vão perceber Jesus em você. Lembrem-se, as regras orientadas por Deus aqui são para o povo remanescente. Deveremos usar de muita tolerância com as nossas visitas, com os nossos amigos que ainda não têm a luz. Muita tolerância, muita flexibilidade. As regras são para aqueles que já fazem parte do remanescente. Esse é o estilo de vida que Deus espera de você. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Deus seja louvado, irmãos.